tudo bem com vocês? Meu nome é Francisca, eu sou professora de ciências e nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, em que nós falamos sobre a introdução ao ensino de ciências e biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método científico. Ele é fundamental para a produção da ciência de alto nível, mas esse conhecimento ele também é utilizado no dia a dia mesmo da nossa vida. Um exemplo bem simples, se a gente for lembrar e utilizar, uma coisa bem simples, por exemplo, um dia você chega em casa e decide que você vai assistir a sua série favorita. Então você liga o computador e você clica no botão iniciar do computador e o computador não liga. Então o que vai acontecer? Você vai começar a criar algumas perguntas, algumas hipóteses. Quais seriam essas hipóteses? Que você esqueceu de carregar o computador, né? Que a bateria descarregou. Então essa seria uma das hipóteses que você começa a criar no seu dia a dia, mesmo sem perceber, você está criando uma hipótese. E aí, outra coisa que você começa a pensar é, será que tem eletricidade? Tem energia elétrica? Aí você vai fazer o quê? Você cria outra hipótese. Você vai lá, acende ou apaga o interruptor de luz para você saber se tem energia elétrica na sua casa. Uma coisa simples que você faz no seu dia a dia, você sem perceber está utilizando o método científico. O método científico nada mais é do que um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. Então você segue aquele mesmo processo que é definido nesse conjunto de regras básicas para realizar uma experiência e a partir daquele método que você vai seguir, você vai chegar aos mesmos resultados que já foram realizados anteriormente. Um exemplo disso acontece também no dia a dia da gente, que a gente for perceber, quando a gente fica com algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas curiosidades que acontecem naturalmente mesmo, através da observação da natureza, alguns fatos do dia a dia mesmo, a gente acaba criando alguma pergunta. Então, o método científico, se a gente for olhar resumidamente, no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma definição bem simples, né, que resume um pouco do que é esse método científico. Esse método científico ele é importante dentro da ciência. Por quê? Porque a gente vê um pouco da ciência no dia a dia, né? A gente percebeu isso em algumas questões que foram levantadas nas últimas aulas, e a gente percebeu a importância da ciência e como ela está presente no nosso dia a dia. Então, o método científico é uma dessas questões que estão no nosso cotidiano, né? E a gente vai observar isso através desse resuminho que foi feito, segundo Viana 2001, ele resume o método científico em algumas partes. Um é fazer a pergunta, o outro é a revisão bibliográfica, formular hipóteses, realizar o experimento, aceitar ou rejeitar a hipótese. Resumidamente, o método científico é isso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou propor para vocês, nessa parte da aula, eu vou propor uma atividade que vocês vão utilizar esse método científico. Uma atividade bem rápida para vocês começarem a utilizar esse método científico através de um exemplo, conseguir entender e compreender ele. Um exemplo desse que eu vou utilizar é essa caixa aqui, ó. Vocês estão observando que tem uma caixa, né? De bolinhas aqui e tal. Eu quero que vocês imaginem, vou fazer uma pergunta, vocês vão fazer uma pergunta. O que no método científico, a gente vai ver o seguinte, essa pergunta que vai surgir, depois vai ter uma pesquisa em cima dessa pergunta, formular as hipóteses, como já foi falado, realizar o experimento, aceitar ou rejeitar. Aqui, por exemplo, a gente vai usar um exemplo simples do dia a dia que aguça um pouco a curiosidade de cada um de nós. Então, por isso que eu dei esse exemplo da caixa. Vocês vão pensar aí e responder aí no caderno, pode ser ou mentalmente mesmo, o que tem dentro dessa caixa. Essa é a pergunta que ficou dentro, como se fosse um método científico, se a gente estiver utilizando ele, né? Se a gente está dando esse exemplo dele, o que tem dentro dessa caixa aqui. E essa pergunta, vocês vão começar a indagar e perguntar um pouco sobre isso e tentar imaginar. Se vocês fossem pesquisar no método científico, o que vocês iriam fazer no método científico? A gente faz o que na revisão bibliográfica? O que é uma revisão bibliográfica no método científico? É você procurar alguns artigos, né,
que são textos escritos por cientistas, especialistas naquela área, que já estudaram aquele tema anteriormente e falam com propriedade sobre aquele tema. No caso aqui, o exemplo que eu estou dando é uma pergunta ao que tem dentro da caixa. Nesse caso, vocês não vão procurar vídeos, nada disso, porque não tem como vocês procurarem isso. Eu quero que vocês imaginem aí o que tem dentro daquela caixa. Uma forma de pesquisar isso, dentro que seria a revisão bibliográfica, no caso aqui não vai ser revisão bibliográfica, seria vocês imaginarem o quê? O que tem dentro dessa caixa através de algumas indagações. Lá no artigo, por exemplo, a gente consegue pesquisar, por exemplo, algum assunto que a gente define para poder falar dele ou estudar. Aí você procura um artigo que vai falar tudo sobre aquele assunto. Aqui, por exemplo, eu estou dando essa pergunta: o que tem dentro da caixa? Após analisar o que tem dentro da caixa, vocês vão ter que fazer algumas análises, né? Para poder descobrir o que tem dentro dessa caixa. Por exemplo, se eu balançar essa caixa aqui, vai fazer algum barulho? O que tem aqui dentro? Será que faz algum barulho? Esse estaria sendo uma referência, estariam procurando, né? Alguma informação sobre o que está aqui dentro. Por exemplo, a caixa, de qual tamanho? A gente poderia utilizar uma régua, medir aqui, olha, não, peraí, tem 32 centímetros aqui de comprimento, de largura, que for, por exemplo, olha, mais 45, né, de altura, de largura, tanto faz. Aqui também, ó, a gente poderia medir aqui, ó, mais 15 centímetros. Então, isso seria uma forma de estar realizando uma pesquisa bibliográfica, só que aqui no caso do exemplo da caixa, você estaria medindo e tentando descobrir um pouco mais daquela informação, do que será que tem ali dentro, qual pode ser o tamanho do objeto que está ali, qual a altura da caixa, a largura, se faz barulho quando você sacode aquela caixa, né? Faz um barulho ou não. A partir disso, dessa informação que você começou a ter sobre o que tem dentro da caixa, no caso, ou quando é algum assunto que você está pesquisando, né? Você começa a fazer revisão bibliográfica, você começa, por exemplo, a pesquisar sobre o peixe X, né? E aí você percebe e começa a descobrir que aquele peixe, ele gosta de viver no rio tal, ele gosta de se alimentar de tal alga que tem lá específico só naquele rio, o comprimento dele, por exemplo, qual que é o período que ele vai reproduzir, essas coisas que a gente vai pesquisando na revisão bibliográfica e vai descobrindo. Aqui, por exemplo, seria na caixa, a gente estaria descobrindo o quê? O tamanho dela, a largura, a altura, se a gente balançar se vai fazer barulho ou não, dentro dessa caixa vai ter alguma coisa, vai ter que ser mais ou menos daquele tamanho ou não, e são as informações que a gente vai buscando. A partir disso, dessas informações, a gente começa aqui a formular hipóteses. Quais seriam as hipóteses? Deixa eu ver o que tem dentro dessa caixa. O que tem dentro dessa caixa? Será que é algo que tem na escola? A gente começa a criar umas perguntas. Será que tem alguma coisa que a gente usa na escola? Será que é uma coisa de comer que está ali dentro? Será que é um objeto que a gente encontra no supermercado, na papelaria? Ou então algum objeto, um animalzinho, quem sabe, que está ali dentro? Será que é alguma coisa? Será que é um produto de beleza, né? Então a gente vai criando algumas hipóteses. E a partir dessas hipóteses, a gente vai fazer o quê? Quando é o método científico, após formular as hipóteses, a gente faz o quê? A gente realiza o experimento. Aqui, por exemplo, como que seria após formular essas hipóteses aí que a gente falou, do que tem dentro dessa caixa, se é alguma coisa de comer, se faz barulho, se tem dentro se tem na escola, se utiliza em algum outro lugar, a gente formulou essas hipóteses. Então a gente faria o que depois? Realizaria um experimento. Qual que seria o experimento que a gente utilizaria para poder entender e descobrir o que tem aqui dentro? A gente poderia, por exemplo, balançar essa caixa, ver se vai fazer algum barulho diferente, sei lá, se tivesse, por exemplo, se fosse alguma coisa, um produto, né, um creme, alguma coisa, olha, tem um cheirinho aqui da caixa, um perfume que tá aqui, sei lá, balançando, sei lá, esparramou aqui, um creme, ou deixa eu ver, tá fazendo barulho, alguma coisa nesse sentido, ou quem sabe, se tivesse algum buraquinho aqui dentro da caixa e tentar ver, olha, tem uma parte laranja, azul ali, tô vendo alguma coisa, né? A gente iria começar a fazer o quê? O experimento para conseguir descobrir o que tá aqui dentro. A partir desse experimento, a gente vai fazer o quê? A gente vai descobrir o que está ali dentro daquela caixa. Quando a gente descobrir o que está ali dentro daquela caixa, a gente vai fazer o quê? A gente vai aceitar ou
rejeitar a hipótese. Como que seria aceitar a hipótese? Vamos supor que ali dentro daquela caixa tem uns lápis, né? Eu falei que ali tem uns lápis e tal. Foi uma hipótese que eu propus lá na hora que eu estava pensando, era um lápis. A partir dessa hipótese, quando eu abrir a caixa, eu vou poder, depois que eu fizer vários testes, né? Eu vou abrir a caixa e vou descobrir se o que está ali dentro é o lápis. Se for o lápis, eu vou aceitar a hipótese, realmente a minha hipótese estava certa e era um lápis que estava ali dentro e beleza, tá tudo certo. Ou então, se eu falei, por exemplo, que era uma blusa, que era um caderno, que era um chocolate ou qualquer outra coisa que estava ali dentro e eu falei, e era um lápis, e eu falei que era isso. Se eu falei que era um chocolate ou era outra coisa que não é o que eu encontrei na caixa quando eu abri, eu vou rejeitar essa hipótese. A minha hipótese estava errada e a hipótese correta seria que era um lápis. Nesse caso, eu vou conseguir chegar à conclusão, o que ficou errado ali no meio do caminho, o que eu deixei de observar, se estava fazendo barulho, se não estava. Alguma coisa dentro desse experimento ali, alguma coisa que foi falha. Então, eu preciso reorganizar e melhorar isso. Então, o método científico, resumidamente, como já foi dito, ele é o quê? A gente vai observar a partir dos fatos, surge a pergunta, a partir da pergunta tem a revisão bibliográfica, a partir da revisão bibliográfica a gente formula hipóteses, realiza experimentos, aceita ou rejeita a hipótese e chega à conclusão. Então, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão dar continuidade à aula pensando o seguinte: o que tem dentro dessa caixa aqui? Vocês vão criar a partir dessa pergunta, vocês vão criar uma resposta para mim. O que tem dentro dessa caixa? Lembrando que eu preciso que vocês formulem essas hipóteses. O que tem aqui dentro? Depois eu vou falar para vocês o que tem dentro da caixa. Vou deixar vocês pensarem. Vocês vão formular algumas hipóteses. Aí, a partir dessas hipóteses, do que tem aqui dentro, eu vou falar o que realmente está dentro dessa caixa. E aí vocês vão ver se a hipótese de vocês foi certa, foi correta, vocês vão aceitar a hipótese, ou se foi errada, vocês vão rejeitar a hipótese, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte: eu quero que vocês pensem aí e respondam essa pergunta. O que tem dentro dessa caixa? E a partir dessa pergunta, vocês vão formular hipóteses daquilo que está aqui dentro dessa caixa. Pode ser mais de uma hipótese. Eu penso que seja um lápis que está ali dentro, uma borracha, alguma coisa de comer. Você vai formular essa hipótese. Então, pense aí nas hipóteses, escrevam quais são as hipóteses daquilo que vocês imaginam que está dentro dessa caixa. A partir disso, a gente vai compreendendo um pouco mais sobre método científico e dando continuidade à nossa aula ao próximo assunto. Obrigada!